Boa noite, caros colegas, bem-vindos à iniciativa Partidas à Quarta. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Emília Silva, sou embaixadora dos Laboratórios de Aprendizagem. Vamos dar início então à quarta sessão, já à quarta sessão das Partidas às Quartas, uma iniciativa da ERT-DGE que tem como principal objetivo divulgar práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem desenvolvidas, portanto, no âmbito dos laboratórios de aprendizagem e também do EPI. Hoje a sessão é dedicada à temática STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Como é habitual, a sessão decorre das 21 às 22, tem uma periodicidade mensal. Vamos ter, portanto, duas apresentações também, como tem sido habitual. Essas apresentações vão, enfim, ter mais ou menos a duração de 15 a 20 minutos cada. E no final teremos um período para dar algumas respostas a algumas questões que eventualmente possam ser colocadas no chat. Vamos então dar início à primeira partilha com as colegas Cristina e Maria Fernanda. Muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui connosco. A Cristina e a Fernanda pertencem ao agrupamento de escolas da Batalha e vão partilhar connosco o cenário desenvolvido, portanto construído no âmbito da oficina Laboratórios de Aprendizagem, Histórias e Cenários de Aprendizagem, a segunda edição, que já estamos agora na terceira, e esta segunda edição decorreu no ano letivo 2017-2018. A colega Cristina é licenciada em Engenharia Informática, professora do grupo 550, portanto, de Informática. A colega Fernanda é licenciada portanto, no primeiro ciclo de ensino básico, desde 1999, também mestre em Ciências da Educação, nomeadamente na utilização das TIC em contexto escolar, pertence ao grupo 110, primeiro ciclo do ensino básico. Mais uma vez agradeço imenso o facto de estarem aqui. Vamos, portanto, ouvir esta primeira partilha, que realmente envolve aqui a robótica em sala de aula. Vamos, portanto, ouvir. Muitíssimo obrigada. Vou interromper a minha partilha e passar a partilha, portanto, para vós, está bem? Obrigada. Ok. Boa noite a todos. Começamos por agradecer o convite que nos foi feito pela DGE, na presença da doutora Maria Teresa Godinho e da doutora Emília Silva. Deixamos também o nosso agradecimento a todos os colegas que participaram no projeto Robot School, à direção do nosso agrupamento de escolas da Batalha e às instituições locais do serviço público que fazem parte do Plano Municipal de Emergência e que intervieram no projeto, pois todos eles tiveram um peso muito importante para o sucesso deste trabalho. Agradecemos também a presença de todos os colegas que nos estão a acompanhar neste preciso momento via online. O projeto Robots and School surgiu da vontade de um pequeno grupo de professores em promover as aulas de iniciação à programação, lecionadas aos alunos do terceiro e quarto ano do agrupamento de escolas da Batalha. Deste modo, aproveitar os conteúdos trabalhados nestas aulas e de forma interdisciplinar levar os alunos a interligar os conhecimentos com as outras áreas curriculares e a promover a interação com a comunidade envolvente. Deste modo, os alunos desenvolveram capacidades transversais e essenciais para o século XXI, bem como a nível das aprendizagens curriculares, cívico-sociais, financeiras, a nível da resolução de problemas e a nível do pensamento crítico. Recorremos ao uso das TIC, da codificação e da robótica. Paralelamente, os alunos também desenvolveram o projeto com parceiros de escolas europeias, de Malta, Itália e Eslovénia, através da plataforma eTwinning, e também no agrupamento o projeto foi desenvolvido de forma vertical com colegas do 10º ano do curso de Informática e de Turismo. O projeto teve também uma vertente de interação com a comunidade envolvente e com um símbolo histórico da vila, que é o Mosteiro da Batalha, e as instituições locais de serviço público que fazem parte do Plano Municipal de Emergência. A questão de base para o projeto assentou numa situação de simulacro de sismo a ocorrer nesta vila e que poderia pôr em causa alguns danos na infraestrutura do mosteiro.
e deste modo os alunos pensaram o que é que poderiam fazer, que equipamento é que eles poderiam usar para ajudar numa situação destas. Então pensaram em fazer um pequeno robô, que assim o robô já não colocaria em perigo vidas humanas. É salientar que o que vamos apresentar agora foi o trabalho desenvolvido com os alunos do 4º ano, mas neste projeto estiveram envolvidas 8 turmas do primeiro ciclo e 2 do 10º ano. Dessas 8 turmas do primeiro ciclo tínhamos turmas desde o 2º ano até o 4º ano. Nós agora só vamos apresentar as tarefas realizadas com os alunos do 4º ano, uma vez que o projeto é muito vasto e não dava tempo para apresentarmos de todos os anos. Passo a palavra à Cristina. Então, no brainstorming, a partilha das ideias, como é que começou? Tivemos alunos então do 10º ano que foram à sala dos colegas do 4º ano fazer uma pequena apresentação sobre o que era o robô e a sua evolução até aos nossos dias. Com esta aula, fez uma introdução no campo da robótica para posteriormente ser mais fácil de encontrar todo o trabalho a ser desenvolvido e despertar interesse junto dos colegas mais novos. No final da aula, os alunos do 4º ano foram convidados a utilizar o pequeno robô EV3 da Lego para perceberem as potencialidades do pequeno robô. Depois, uma parte mais à frente, o que é que aconteceu? Os alunos do 4º ano foram aos laboratórios de informática. E o que é que se pretendeu com esta ida aos laboratórios? Todos os alunos, o grupo dos alunos do 4º ano foram divididos em grupos de 2 ou 3 alunos, a que ficaram ao cuidado de 2 alunos então do 10º ano de informática. Os colegas mais velhos orientaram então os colegas mais novos na procura e exploração dos conteúdos do robô EV3, ajudando a fazer a interligação com as componentes curriculares específicas trabalhadas nas áreas da matemática pelos alunos do 4º ano. Aqui, os meninos do 4º ano, os alunos do 4º ano, ficaram a perceber que sempre que o robô dava uma volta, a roda do robô dava uma volta, que tinha dado um giro, ou seja, equivalia a 360 graus. Também perceberam quando a roda do robô girava meia volta, então sim, estávamos então a falar em 180 graus. Foi a partir daqui que começámos então a evoluir e a estruturar as ideias para então podermos perceber como é que funcionava então os robôs. Ainda no laboratório de informática, os alunos então sugeriram várias atividades simples para que os alunos mais novos pudessem planificar e estruturar o percurso do robô. Deste modo, foi permitido aos alunos mais novos o contacto direto com o programa que permitia programar o robô e assim explorarem as diversas ferramentas que são possíveis fazer então com o robô EV3. Nesta atividade, os alunos ainda puderam desenvolver competências específicas, necessitando efetuar cálculos de distâncias, direções e quais as funcionalidades dos sensores que necessitavam de utilizar. Foram utilizadas lonas com a planta do Mosteiro da Batalha e os alunos, a partir da observação das mesmas, programaram a deslocação do seu robô, testaram as suas programações e reverteram os cálculos para a distância real do mosteiro. Esta atividade foi sempre orientada pelos colegas mais velhos. Após terem feito esta aprendizagem toda dentro da sala de aula e terem experimentado dentro da sala de aula, foi necessário ir ao terreno e primeiro experimentar e ver se o equipamento que eles tinham preparado se funcionava ou não dentro do mosteiro. E esta atividade teve-se realizar mesmo dentro do mosteiro, porque o que se pretendia era que o robô entrasse dentro do mosteiro na altura do simulacro. O que é que se verificou? Eles verificaram que tinham de fazer alguns ajustes ao robô a nível das rodas. As rodas, como o piso do mosteiro não é de pedra, não é liso, verificaram que necessitaram de alterar e colocar umas lagartas. Eles também verificaram, inicialmente eles tinham pensado em colocar uns sensores e usar uns sensores ou de movimento ou de calor para encontrar as vítimas, e depois no mosteiro eles acabaram por ver que precisavam de outro tipo de equipamento, neste caso
uma câmara de 360 graus, que era para poderem ver, porque se eles queriam ver, se queríamos ver as infraestruturas, se havia alguma ruptura ou se queriam ver se encontravam vítimas, que aquele é que era o equipamento mais indicado. Também puderam ver que aquela programação que eles utilizaram dentro da sala de aula, ali não fazia muito sentido para procurarem as vítimas, que eles precisavam de outro equipamento. Então os alunos, os colegas do 10º ano prepararam uma app que eles utilizaram através do telemóvel, de um telemóvel, onde eles podiam comandar o robô livremente e levar o robô aos sítios que eles queriam. Depois também verificaram que através da app que não era possível irmos para muito longe, o robô afastar-se muito, porque depois perdia a comunicação também com o telemóvel. E foram os ajustes que depois fizemos novamente na escola para preparar depois para a última sessão. E a última sessão foi mesmo a apresentação da atividade, que foi mesmo desenvolvida em contexto significativo no Mosteiro da Batalha. Nesse dia tivemos uma visita de estudo normal, os colegas de turismo foram os guias dos nossos alunos, estávamos distribuídos pelo mosteiro, ninguém sabia em que sítio é que estava, nem quando é que iria decorrer o simulacro, e de um momento para o outro ecoou o som, o som de alerta, tivemos de vir todos para fora para o ponto de segurança. Entretanto foi acionado, chamaram os bombeiros e a GNR, e os alunos puderam testar o robô, fazer o robô entrar, ver onde estavam as vítimas e salvar as pessoas. Pronto, correu tudo muito bem. Ninguém ficou dentro do mosteiro. Ninguém. A partir daí, o que é que, com esta atividade toda, o que é que foi possível ver? Quais foram os benefícios deste tipo de atividade? Para já, fez com que houvesse um maior aprofundamento dos conteúdos que são lecionados, que eles aprendem dentro da sala de aula e puderam vê-lo mesmo em contexto real. Viu-se uma maior preparação dos alunos para estas ações, mesmo neste caso de sismo, porque nós fazemos muitos simulacros na escola, mas não temos tanto esta coisa de fazer, explicamos como é que se deve fazer no exterior, quais as regras no exterior, mas concretamente eles não sabiam como fazer cá fora, não sabiam como é que elas decorriam. Isto também permitiu, porque houve uma preparação grande por trás, eles realizaram visitas às instituições. Isto possibilitou que os alunos percebessem como é que funciona cada uma das instituições, entrar dentro delas, colocar questões, ver como é que as coisas ocorrem lá dentro. Isto permitiu também os alunos andarem muito motivados, para já por causa da utilização das TIC e o fazer o uso correto dos TIC, de telemóveis e de outros equipamentos. Permitiu este trabalho todo colaborativo e de interligação com todos os intervenientes, que contribuíram também para melhorar as capacidades interpessoais de cada um e valorizar, sem dúvida alguma, as situações de tutoria. Permitiu também a partilha de ideias e a valorização do nosso agrupamento, porque tem alunos motivados, professores motivados e empenhados também em ter formação a outro nível e saber mais, não é? Desenvolver as suas capacidades. E depois este trabalho com as instituições locais e com os outros ciclos, que acabou por ser muito desafiante também, esta aprendizagem porque é proporcionar aos alunos aprender através das aprendizagens significativas de qualquer coisa concreto. Assim, nem tudo correu bem, não é? Há algumas coisas que tivemos alguns obstáculos também. A não existência da flexibilidade curricular, de todos termos de cumprir os programas e de não termos tempo, e a azáfama que todos nós passamos diariamente, a falta de tempo para articular, porque era preciso mesmo tempo. Este tipo de projeto requer tempo. Nós temos de despender tempo para planificar, para articular, para trocar ideias. E o projeto implicou também a aquisição de competências a nível da programação, da parte dos professores, porque tivemos professores do primeiro ciclo que sentiram necessidade, que quiseram mesmo entrar neste desafio, mas por eles próprios, eles é que quiseram fazer formação a nível da robótica fora do agrupamento. Sim, que foi muito interessante, certo? Ou seja, começaram então isto da robótica que pode ajudar muito. Já vimos no nosso projeto realmente que motiva os nossos alunos e isso realmente foi aquilo que os nossos alunos disseram. Os alunos, na maioria, referiam
Só temos 5 minutos. Temos 5 minutos, peço desculpa. Trabalhar com os colegas e professores de outros ciclos, ou seja, eles referiram isto muito, foi muito interessante não trabalharem só, estavam habituados a trabalhar só com os colegas em sala de aula e com este projeto tiveram a oportunidade de trabalhar com colegas mais velhos. Ter aulas fora da escola, que realmente foi muito interessante, porque tivemos que sair para a rua, ou seja, aquilo que a Fernanda já falou, eles tiveram contacto com as instituições locais, isso também foi muito importante, e outro muito importante também para eles foi ir, então, àquilo que eles diziam, ir à escola dos mais velhos, ou seja, eles foram aos laboratórios de informática, tiveram contacto, então, com os colegas mais velhos, e isso para eles também foi muito importante. Aí, outra coisa, preparar e apresentar os trabalhos aos outros, ou seja, não estavam habituados a receber, então, trabalhos dos outros, os professores apresentarem as aulas e eles também tiveram que preparar aulas, tiveram que fazer apresentações e isto também motiva os alunos e eles estavam muito empenhados nestas tarefas. Construir equipamento, que pode ser utilizado então também pelos adultos em situação de risco, também acharam isto muito interessante e, mais uma vez, a realização das saídas para o campo para aprender mais. Ou seja, sair da sala de aula para eles também foi um ponto muito importante porque aprenderam mais. O único obstáculo, então, referido ao nível dos colegas foi falar em público, ou seja, uma coisa é estar a falar com o professor em sala de aula, outra coisa é falar para o público que nunca tinham falado. Pronto, também foi então aquilo que eles falaram. Todos os alunos referiram que gostariam de participar nestes projetos porque é muito mais divertido e fácil de aprender. Então também falaram que aprenderam não só então com os colegas, mas aprenderam também com os professores dos colegas. Isto também foi um ponto que referiram. E uma coisa muito importante é que nós também ensinamos coisas aos nossos alunos mais velhos. E para isso tivemos que ir à procura e pesquisar. Foi muito importante para estes meninos a motivação de poder também ensinar algo, acho que foi muito, muito importante. A nossa parte está concluído. Muito obrigada. Então, boa noite. O meu nome é Anabela Santos, sou embaixadora eTwinning e quero começar por agradecer às colegas Fernanda Alvega e Cristina Brás que finalizaram a sua apresentação. Acho fundamental esta utilização do software de programação para atividades baseais que permitam compreender a importância da programação em oposição àquela visão da programação como um jogo que até se utiliza dentro da sala de aula. Portanto, dar uma utilidade prática aos conhecimentos que adquirem ao aprender a programação na escola. Passemos então ao eTwinning. E julgo que já toda a gente conhece, o eTwinning é a comunidade de escolas da Europa e promove a colaboração entre escolas de 44 países, em qualquer área disciplinar, com recurso às TIC, proporcionando uma plataforma repleta de ferramentas que facilitam o estabelecimento de parcerias, a comunicação e a colaboração. Passemos então a palavra ao professor José Soares, professor do primeiro ciclo desde 1992, mestre em multimédia em educação e com especialização em gestão, avaliação e supervisão. É embaixador Scientix e é eTwinner distinguido por diversas vezes com mais de uma dezena de selos de qualidade e 2 prémios nacionais, isto só para falar do eTwinning. Nos últimos anos, tem vindo a desenvolver projetos relacionados com a utilização das TIC no ensino de disciplinas como a matemática e o português, e no ensino das ciências, com recurso às áreas STEM e à aprendizagem ativa, com o uso de robôs e de jogos de programação como ferramentas de ensino. Para nos apresentar o projeto Mindstorm to Brainstorm, STEM with Robots and ICT, o professor José Soares. Então, muito boa noite a todos. Obrigado, Anabela, por essas palavras. Quando tu estavas a falar, parecia que me estavas a falar de mim. E, portanto,
Muito obrigado. Eu tenho muito mais para dizer de si, mas deixo para o fim. Ora, muito bem, eu penso que já estão a ver então a minha tela, certo? Certo, já estamos. Muito bem, então, muito boa noite a todos, obrigado pela vossa presença neste fim de dia, princípio de noite. Vou então falar-vos um pouco do projeto eTwinning, este projeto Mindstorm do Brainstorm. Foi um projeto que conseguiu introduzir a robótica educativa na escola do primeiro ciclo. Fomos uma das primeiras escolas do primeiro ciclo com robótica aqui no distrito de Leiria, no concelho da Marinha Grande, principalmente, e associámos sempre a introdução da robótica à exploração dos conteúdos das áreas curriculares do primeiro ciclo. Neste caso, associamos sempre à STEM. Eu faço referência também à STEAM, neste slide já aparece a referência à STEAM, com a inclusão das artes, porque durante este projeto os nossos alunos utilizaram imensas vezes a criatividade e foram eles próprios que construíram diferentes materiais para os nossos cenários de aprendizagem. Este projeto foi desenvolvido por alunos então com idades compreendidas entre os 13 e os 12 anos de idade, de escolas de Portugal, Itália, Reino Unido, Hungria, Roménia e Turquia. Explorou conteúdos curriculares relacionados com as áreas STEM, com a utilização de diferentes tipos de robôs e possibilitou que os alunos explorassem diversas linguagens de programação. E quando nós falamos aqui em diferentes linguagens de programação, referimos à linguagem de programação por blocos e também à escrita de código através de pequenas linhas de código que eles aprenderam com a ajuda do professor. Tal como os colegas referiram, também foi uma novidade para mim, portanto eu tive que realizar uma aprendizagem com a ajuda dos parceiros europeus e, portanto, havia escolas em que a robótica já estava mais avançada. O caso da Irlanda, eles já tinham começado em projetos anteriores e, portanto, serviu bastante de ajuda para nós. E porquê que é importante ensinar esse tema? Então, porquê? Em primeiro lugar, porque inspiram a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Isto, de facto, obriga os alunos a ser criativos na resolução dos problemas e isso nós verificamos ao longo da exploração das diferentes atividades. Favorecem também a realização de atividades interdisciplinares ao envolvermos as diferentes áreas curriculares no mesmo projeto. Promovem atividades práticas e de experimentação. Os alunos aprendem construindo e errando e tentando outra vez e voltar a corrigir o erro e, portanto, é uma aprendizagem ativa em que consegue envolver os alunos desde o princípio, assim que iniciamos o projeto até ao fim. Eles sentem-se motivados, sentem-se agarrados àquilo que estão a fazer. Promovem atividades práticas de experimentação, aumentam a motivação dos alunos e dos professores, isto é, ao quebrar as rotinas da sala de aula, aquilo que nos faz estar na escola todos os dias, quebramos essas rotinas e os alunos sentem-se mais motivados e os professores também, e promovem também atividades mais significativas. Isto é, o aluno aprende fazendo e com isso consegue consolidar melhor as suas aprendizagens. Como objetivos pedagógicos para este projeto, essencialmente podemos referir esta listagem, portanto, explorar as diferentes linguagens de código, introduzir a linguagem de programação com Lego e Arduino e também outros robôs, explorar os tais assuntos com atividades de robótica, adquirir a capacidade de construir, programar e dirigir robôs, ser capaz de executar uma tarefa de um projeto de forma completa, melhorar as suas competências gerais na área da STEAM e também este projeto visava incluir mais as raparigas e atraí-las para estes assuntos. No fundo, pensámos, uma vez que também tinham um cariz prático, muitas das nossas atividades que desenvolvemos foi também para angariar meios para que depois pudéssemos ter os robôs na nossa sala e, portanto, levou-nos a um empreendedorismo nos alunos. Eles criaram produtos que depois venderam, quer às famílias, quer às lojas comerciais, que depois, com essas verbas, nos permitiram comprar alguns robôs que depois utilizámos na sala de aula. O processo de construção deste projeto. Portanto, primeiro elaborámos um plano de trabalho comum, definimos quais as plataformas que íamos utilizar, neste caso o TwinSpace, o Facebook e a plataforma Weebly. Depois estabelecemos
os momentos de comunicação. Foi muito importante termos momentos de comunicação, quer síncrona, quer assíncrona, para que o projeto se mantivesse vivo durante as semanas, porque por vezes em alguns projetos caímos no erro de comunicarmos poucas vezes e depois às vezes as atividades vão se esquecer. Este projeto conseguiu manter-se ativo, sempre com grandes intercâmbios com os alunos no Skype, fizemos várias videochamadas em que também cantámos canções, os alunos treinaram as suas palavras que iam aprendendo nas aulas das AECs de inglês e, portanto, eles também partilharam, porque isto, neste caso, a minha turma, o ano passado era do segundo ano, não tinha ainda o inglês curricular. Depois, dinamizámos bastante o Twin Space, com os alunos a participarem nos fóruns. Portanto, os pequenos alunos com estas idades, 7 anos, 8 anos, participavam no fórum do Twin Space, respondendo aos desafios dos colegas das outras escolas e não dominando a língua inglesa, utilizámos muitas vezes o Google Tradutor para traduzir pequenas frases e que também os motivou para a aprendizagem desta língua estrangeira. E depois também, como última parte, definimos os momentos de avaliação. Avaliámos no início do projeto e depois também no final do projeto, através de perguntas do Google, de formulários do Google Forms e também as atividades que íamos realizar. Eu não sei se estou a ir muito depressa, mas penso que não. Portanto, aqui a dinamização do Twin Space foi bastante ativa, teve um papel ativo por parte dos alunos, em que eles utilizaram os computadores e, no nosso caso, também alguns tablets que alguns deles traziam para a escola os seus próprios devices, portanto, eles utilizavam o seu tablet que tinham em casa e traziam com a autorização dos encarregados de educação para a sala de aula. Aqui a referência ao Padlet, ao Movie Maker, ao Photostory, utilizamos também o Animoto, o Kizoa, o Paint para o tratamento de imagem, a partilha dos vídeos no YouTube, a partilha de documentos no Google Docs e os formulários também construídos no Google. Depois introduzimos, em prática propriamente dita, a linguagem de programação. Começámos com pequenos jogos, o Codable, o Lightbot, foram jogos que os motivaram para eles experimentarem e para terem o primeiro contacto com as linhas de código. Utilizámos também algumas situações em que eles programaram-se com os sinais, com as setas, ou a linguagem por sinais, por símbolos, também realizando algumas atividades na hora do código, e é isso que está aqui visível. Estas atividades do papel milimétrico estão acessíveis para toda a gente, é um bom recurso que nós podemos utilizar para introduzir os mais pequenos nestas andanças da linguagem de programação. São atividades que os motivam e que fazem com que eles se interessem e não desistam na resolução dos problemas. Estas atividades favorecem também muito o trabalho entre equipa. Portanto, partimos, depois destes jogos, partimos para a introdução dos robôs. Primeiro, os robôs programáveis através da introdução do código por botões. Eram atividades que os motivavam também bastante. Como vocês veem, por exemplo, na imagem central, o trabalho colaborativo, o trabalho em grupo era facilmente organizado. Os alunos, praticamente o professor supervisionava a atividade. Nestas atividades foram eles que construíram os tabuleiros e nestes 3 exemplos nós trabalhamos as formas geométricas, trabalhamos construímos histórias sobre reis, falámos das coordenadas, falámos de histórias sobre reis, princesas, fadas. Peço desculpa que eu perdi-me aqui no meu apontamento. E com eles trabalharam também de forma colaborativa, investigaram e resolveram problemas. Estes pequenos devices, o Bebot e o Bluebot, algum deles era programado também por Bluetooth e, portanto, também conseguiu introduzir o código através do tablet. Depois passámos para os robôs da Lego, o Edu, e aqui era mesmo necessário os alunos trabalharem em equipa, encaixar e desencaixar as peças, ler as instruções e depois programar os robôs. Foi sempre um desafio que os motivou e fez sempre com que eles estivessem disponíveis para aprender. Portanto, este conjunto da Lego, mesmo as próprias atividades que eles nos propõem, estão ordenados em fases bastante interessantes. Portanto, a primeira fase de exploração, em que
preconiza que os alunos se liguem bastante à atividade. Depois, a fase do criar, portanto, os alunos constroem os modelos, seguem as instruções e depois constroem o programa com a linguagem de blocos para que esse robô responda aos pedidos introduzidos pelo aluno. E depois a fase de teste, em que eles testam e vão corrigindo os seus erros e resolvendo o problema. Finalmente, há a fase da partilha, em que os alunos constroem uma apresentação sobre o trabalho em que eles fazem. E aqui também voltamos outra vez, podemos ligar diretamente às competências para o século XXI, para as capacidades do aluno comunicar, de sintetizar as aprendizagens que fez ao longo deste projeto. Nós, neste projeto Mindstorm, conseguimos ter acesso a vários tipos de robôs. Nós utilizamos também os drones. Nesta situação, explorámos a aprendizagem das tabuadas, em que os alunos tinham que programar o drone para o resultado certo de uma tabuada. Portanto, associámos diretamente à aprendizagem da tabuada, em que os alunos tinham que programar também com blocos, utilizando o Tinker com este pequeno drone. O drone é dos robôs que mais motiva os alunos, tem um senão que é a duração das baterias, este que nós utilizamos, mas é de facto um device que os alunos adoram e gostam bastante. Depois utilizamos também o robô, o M-Bot. O M-Bot vem na caixa tudo desmontadinho em peças, o que é fantástico para os alunos apertar, desapertar parafusos, encaixar. Eles adoram, portanto, nestas idades até aos 10, 12 anos, eles adoram fazer este tipo de atividade e, portanto, a motivação para eles era grande. O M-Bot permite-nos fazer a programação também com programas género dos Scratch, por blocos e também pelo Arduino, uma linguagem também simples para executar os movimentos mais fáceis. A motivação deles é grande e desde música, desde programas com música, nós podemos, há uma bateria enorme de atividades que nós podemos desenvolver com este tipo de robô. Também explorámos o EV3, o Lego EV3. Mais uma vez, todos os robôs da Lego são perfeitos para o trabalho colaborativo, pois é preciso construí-los, é preciso pensar qual é o robô que nos serve melhor para aquela situação do problema. Neste cenário, os alunos exploraram a aprendizagem dos ângulos, aqui era dos ângulos, e portanto dentro do copinho estava um papel com um ângulo, em que eles depois tinham que classificar e registar numa fichinha de trabalho. Eram momentos de trabalho colaborativo bastante interessante, em que eles próprios se preocupavam em realizar muito bem a tarefa. Outro robô que nós utilizámos neste projeto, e também desde a exploração de conteúdos da área da matemática, desde a exploração de histórias, desde conteúdos do estudo do meio, nós construímos vários cenários com recurso à inspiração dessas temáticas, e depois este robô é programado com códigos feitos com cores, e portanto os alunos tiveram que associar um código a uma tarefa que o robô tinha que executar, e também foi de simples aprendizagem para eles. A motivação também é excelente. Estes pequenos robôs também os podemos caracterizar. Às vezes aparece também na história dos três porquinhos, eu vesti-os da história dos três porquinhos, e eles motivaram-se bastante para depois construir o cenário onde andava o robô. Fizemos a casa de palha, e portanto eles viveram com bastante entusiasmo esta história. Este projeto deu também uma grande visibilidade à nossa escola. Conseguimos que ele tivesse várias publicações em vários jornais regionais, em que nos apontaram como uma escola inovadora. Teve também reflexo também no site europeu do Scientix, também foram publicados 2 artigos sobre este projeto, e portanto foi também um reconhecimento do nosso trabalho e do trabalho dos nossos alunos. Como avaliação, no final, portanto, os professores todos concordámos que foi a forte motivação dos alunos e o desenvolvimento das tarefas e desafios com a utilização dos robôs foi um aspecto bastante positivo.
Depois, em todos os países, este projeto teve uma grande divulgação nos órgãos de comunicação social regionais e locais. Conseguimos participar em diferentes conferências onde este projeto foi apresentado, quer cá em Portugal, quer também numa conferência da Roménia, via Skype também conseguimos apresentar, e o envolvimento das famílias e comerciantes que apoiaram, tal como eu já referi há pouco, a aquisição de alguns robôs. No final, também consideramos bastante positivo o facto de, com estas idades, os alunos terem conseguido participar nos fóruns e nos Padlets do TwinSpace. Às vezes temos medo de arrancar com os fóruns, que os alunos depois deixam morrer, mas se forem orientados pelos professores, são sítios perfeitos para a partilha de conhecimento dos nossos alunos. E pronto, e por último, eu só tinha aqui a referência, este projeto terminou o ano passado, mas a robótica continua viva na nossa escola. Este ano iniciámos um novo projeto, o Code Name Robot, também um projeto eTwinning, com escolas que estamos a desenvolver projetos na área da robótica, e também graças ao Erasmus, fazer aqui uma referência ao Erasmus, que nos deu as verbas e também a oportunidade de viajar e conhecer outras realidades para depois trazermos para a nossa escola estas ideias. Eu penso que era isto que eu tinha para vos dizer, espero que não tenha sido muito maçador. Muito obrigado. Não foi nada amassador, José, muito obrigada. Agradeço a tua partilha de hoje e aquela que assisti há alguns anos no Encontro Regional eTwinning, salvo erro, em Mangualde. Quando vi com entusiasmo, com o mesmo entusiasmo com que te vi hoje, que estas coisas da programação e da robótica também eram para os nossos alunos e para as nossas salas de primeiro ciclo. Então, tenho a dizer-te que abriste caminho para alguns de nós para estas coisas. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. E também gostei muito da apresentação que as colegas Fernanda e Cristina fizeram anteriormente, na medida em que partilho essa ideia de que levar os robôs para o terreno é o passo seguinte, como já disse há bocadinho. E passamos agora às questões. Passando agora às questões, diz Emília. O José pode deixar de partilhar, por favor. Era isso que eu queria, que eu estou com um problema, que eu estou à procura dele, mas onde é que ele está? Sabes, Ele está cá em cima, vermelhinho, a dizer interromper. Eu tenho 2 monitores, sabes, e ele não está a aparecer. Então, ele aparece aqui. O pessoal muito tecnológico. Exatamente, às vezes isto aparece. Eu não sei porque é que ele não me deixa. Eu não queria sair e voltar a entrar da reunião, mas em último caso. Coitado. No bate-papo, portanto, já está colocado o link, depois podem avaliar a sessão. E vamos só esperar que o Zé consiga realmente terminar a sua partilha. Já está. Obrigada, José. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu acho que o José saiu para conseguir. Penso que sim. Penso que teve que sair. Nós tínhamos aqui uma pergunta preparada, mas que eu sinto que, de alguma forma, agora que o José saiu, as colegas Fernanda e Cristina já responderam na sua apresentação. Mas eu vou fazer da mesma forma, porque poderão querer completar com mais alguma informação, que era qual o impacto destes projetos, do vosso projeto, no vosso contexto educativo. Sim, podemos então responder. É assim, aquilo que eu falei, fui a última a falar, por parte dos alunos, ou seja, tínhamos alunos muito motivados, tanto os meninos do 4º ano, aquela coisa de ter que sair da sala de aula, e eles estavam muito motivados para aprender, para procurar, para melhorar o seu diálogo, porque tinham que falar para os mais velhos, e isto realmente foi uma mais-valia com este projeto. Sim. Eu só acrescentava agora uma coisa aqui ao que a Cristina esteve a dizer, porque é assim, nós na sala de aula estamos ali a despejar conhecimento que eles têm de adquirir e muitas vezes eles não percebem o que é que aquilo na realidade, o que é que aquilo implica.
tal e qual como fazer as medições ou as escalas, eles irem para a rua e saberem que concretamente aquilo tem qualquer coisa, tem um significado, tem um impacto naquilo que eles estão a fazer diariamente, aquilo dá-lhes outro incentivo, porque eles, mesmo quando vinham para a sala, eles queriam mesmo saber se tinham dúvidas a fazer conversões a nível das medições, eles queriam mesmo aprender, que era para poderem chegar lá e os cálculos deles darem correto. Isso eu acho que é muito gratificante não é só para os do primeiro ciclo, porque nós estamos a falar dos do primeiro ciclo, mas os alunos do 10º ano, porque alguns alunos tinham dificuldades até a nível da comunicação, mesmo para a motivação, porque estamos a falar de alunos do profissional, que às vezes a motivação, infelizmente, não é muita, e com este tipo de projeto, o simples facto também de poderem sair da sala de aula, de partilhar os seus conhecimentos, e foi também muito bom para esses alunos, realmente. E lá está, o uso do robô permitiu também eles testarem, fazerem o código, testarem, verificar que havia erro, voltar outra vez à mesa, voltar a programar, ir outra vez ao cenário, verificar se estava correto o programa, não se deu certo, então tinham que voltar novamente, e então quando o programa fazia aquilo que eles tinham planeado fazer, era uma festa e era um entusiasmo, ou seja, as crianças realmente motivam-se quando conseguem ver no concreto, conseguem ver na realidade aquilo que estão a fazer e não no abstrato, que às vezes é um pouco isso que se passa numa sala de aula. E perceber que construíram qualquer coisa que é muito importante. Quer dizer, não é só brincar, aquilo podia mesmo ser usado para uma situação daquelas. Isto é muito importante para eles saberem que tiveram um contributo tão importante, quer os mais pequenos, quer os mais crescidos, sem dúvida alguma. E depois o nosso agrupamento foi aquilo que nós dissemos. Há professores também mais motivados, colegas mais motivados, com uma grande dedicação a isto tudo. Nós não temos assim tantos recursos, mas a pouco e pouco estamos a conseguir, estamos a avançar a pouco e pouco. Mesmo os colegas, a vontade deles de saber por fora, de querer fazer aprendizagem por fora, de chegar à escola e querer partilhar com os outros, porque deste grupo de 8 professores do primeiro ciclo, não tínhamos todos a formação a nível de robótica. Eu penso que na altura só eu é que tinha tido algumas formações, os outros colegas não tinham tido, e eles foram também aventureiros, neste caso elas, foram aventureiras de querer participar nisto e querer saber fazer mais e querer mudar alguma coisa dentro da sala de aula, por isso é assim, já 8 já é muito bom. E pronto, e esta articulação toda, o que se vai aprendendo nestas equipas em que juntamos vários ciclos, e termos estas visões diferentes, a mesma Cristina a entrar dentro da nossa sala de aula, como os outros colegas de informática, porque não foi a Cristina da parte de informática, não foi a única professora, tivemos vários professores a nível da informática que entraram nas nossas salas e puderam ver que as realidades, apesar de parecerem tão dispares, tão diferentes, acabam por ser também, temos todas as mesmas preocupações e as mesmas dificuldades. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, Emília. Importas-te dar o som ao José, que eu não sou capaz? Sim, vamos lá tentar. Pensei que já tinha feito, mas não fica. O José há de estar aqui alguns, José Soares, não é? Exatamente. Posso torná-lo como co-anfitrião e... José, pode experimentar, por favor? Ok, então. Olá, José, bem-vindo. Já está de volta. Não Pode sei Já dizer. está de volta. se ouviste a pergunta, José. Essa pergunta foi quando eu tive que sair. Exato, então Eu já tenho aqui uma pergunta, há várias perguntas aqui no fórum. Também tenho visto. A pergunta que tínhamos feito era qual o impacto destes projetos no vosso contexto educativo? Ora bem, para mim o grande impacto é nos alunos. Essencialmente os alunos passam a ver a escola de outra forma. A motivação é grande. Eu posso-vos dizer que sempre que eu faço este tipo de atividades, sejam os meus alunos ou das outras turmas, eles estão sempre à porta para ver o que é que se vai passar, qual é que é o robô que está naquela mesinha de trabalho que nós temos lá, sempre, durante toda a aula. E, portanto, houve essa prática e essa grande motivação deles. A forma deles trabalharem de forma colaborativa na resolução de um problema, porque todos têm que dar um pouco de si para chegarem a um fim, e depois as capacidades
de eles comunicarem, isto é, o à vontade com que no final do seu trabalho eles apresentam a sua atividade, o seu trabalho para os restantes colegas. Eu acho que isso é importante. Depois, enquanto ao impacto do grupo de docentes, o meu agrupamento é um agrupamento pequeno, e eu considero que este impacto devia ser mais valorizado, porque eu posso-vos dizer que o meu departamento do primeiro ciclo somos só 13 professores, e portanto hoje em dia é uma realidade que só existe se calhar nas pequenas ilhas. O departamento tem bastantes mãos, mesmo. Exatamente. A maior parte dos departamentos do primeiro ciclo têm já 60 e 70 professores, nós somos 13, e portanto, mas de qualquer maneira a adesão da maior parte dos colegas não é assim tão grande. É claro que quando os colegas de outros países, uma vez que nós estamos nos Erasmus e vêm à nossa escola, depois vamos conquistando aos poucos o corpo docente para este tipo de prática e para este tipo de projeto. Muito bem. Temos aqui mais perguntas. Temos aqui uma pergunta que eu não consigo já encontrar para ver quem a colocou, só consegui tomar nota da pergunta. E depois do projeto, o que muda nas escolas? Quem quer responder? Maria, primeiras senhoras. Muda. Gostei, José. Não, agora já não podemos dizer isso. Não, agora fica mal. Exatamente. Olha, é assim, nós demos um grande passo, pronto, nós conseguimos este ano ter financiamento com o projeto Erasmus, onde vamos também aprender mais sobre robótica com outros países parceiros, que foram os países com que participaram o ano passado também no projeto, Malta, Itália e Eslovénia. Este projeto o que é que vai pretender fazer é dar formação aos professores, nós vamos aprender um bocadinho com cada um deles. Não vai ter mobilidade de alunos, mas mesmo assim nós vamos trabalhar com os alunos através da plataforma eTwinning. O que é que mudou? Conseguimos equipamentos novos para a escola, já conseguimos comprar dois robôs, Edu, já conseguimos comprar 2, os outros robots já tínhamos na escola também, já é um começo, é pouco, mas já é um começo. Pronto. Este ano no projeto já entraram mais professores, eu acho que isso já é muito bom, porque o que implica quando falamos em professores, não conta aos professores, o que interessa são os alunos, porque é assim, cada professor, cada colega que entra vai trazer os seus alunos com ele. Pronto, e acho que isso já é uma mais-valia, são mais alunos que vão poder usufruir destes pequenos utensílios nas suas aprendizagens. Também já temos mais, temos equipamentos, temos... Sim, é assim, os alunos do nosso agrupamento, o 3º e 4º ano, já tinham uma oferta de escola que era iniciação à programação, onde alguns já tinham tido a oportunidade de poderem construir pequenos cenários e utilizar então os robots, mas com este projeto puderam se envolver mais e ver realmente aquilo que eles aprendiam na iniciação à programação, o que é que isso lhes trazia na prática. Pronto, mas realmente está-se a mudar e eu acho que este tipo de projeto só traz boas para os nossos alunos. Exato, e é assim, nós à medida que vamos fazendo as atividades, nós vamos tendo ficheiros de partilhas, de problemas, de tarefas, de ideias, tal qual como o colega teve a contar ainda há bocadinho, havia muitas coisas que nós também já fazemos, contar histórias, usar para fazer as tabuadas, essas ideias todas, que depois vai saindo de cada sala, de cada colega, vai saindo qualquer coisa, e daqui da Cristina e do Fernando, que também vão às nossas salas, acabamos por haver uma maior partilha, acaba por haver mais produtos. Articulação. Exatamente, e nós podemos depois usar estes recursos também nas nossas aulas. Sim. Ora bem, há aqui também algumas perguntas que falam da qualidade dos robôs. Bom, eu já comecei nestes projetos há alguns anos e, portanto, fui aprendendo e fui adquirindo vários equipamentos. Também comecei, como a maior parte de nós, começamos com um robô. Como é que nós depois gerimos a sala de aula, não é? Nós temos que começar, e isto também se insere um pouco nos laboratórios de aprendizagem e dos projetos, é que nós na sala de aula não precisamos ter todos os alunos a fazer a mesma coisa, ok? Pode haver vários grupos a desempenhar diferentes tarefas e consoante, eles depois podem ir circulando
por um circuito de tarefas e eles adoram e a motivação é a mesma, ok? É claro que se eu vos contar os devices que eu tenho na minha sala de aula, toda a gente quer ir fazer uma visita à minha sala de aula, ok? Eu tenho 7 kits da Lego Edu, que dá perfeitamente para 2 alunos, para cada um dá logo para 14, eu posso pô-los a trabalhar 3, portanto dá logo para 21. Tenho 4 MBOTs, portanto dá para fazer 4 grupos também de 3 alunos, dá logo para 12. Tenho 10 Ozobots, que dá para um Ozobot para cada 2 alunos, que foi assim que eu me iniciei numa ação de formação. Tenho 4 EV3 também, portanto, dentro da sala. Drones, pelo problema das baterias, eu desisti de comprar muitos, porque as baterias duram apenas 7 minutos e eu consigo comprar baterias na China, mas por causa dos problemas alfandegários e por causa das compras dos agrupamentos, tenho medo de arriscar e, portanto, ainda não investi muito nos drones e vamos esperar que eles fiquem mais baratos. Às vezes há campanhas que consegues comprar a 35 euros. De qualquer maneira, portanto, eu consigo ter grupos de 3 alunos por cada robô e, portanto, a gestão da sala de aula é interessante. Um dos meus objetivos e um dos meus sonhos é dar formação a professores. Eu gostava que os centros de formação aproveitassem, por exemplo, o meu caso, eu tenho certificado de formador, eu estou disponível para dar formação, mas dentro de umas condições. Os colegas do primeiro ciclo sabem que nós temos um horário cheio de horas de trabalho, nós não temos horas para desenvolver projetos, não temos horas de coordenação, não temos horas de direção de turma e, portanto, é um sacrifício para nós desenvolvermos todo este tipo de projetos, mas é bastante positivo, porque senão eu também já tinha desistido. Mas, portanto, os devices vão-se conquistando. A participação em projetos. Eu posso vos dizer, o Ilírio Pinho, eu estava à espera de que saíssem os resultados ontem, ainda não saíram, mas o Ilírio Pinho dá sempre alguma verba que dá para comprar um robô e que dá para trazer alguma alegria. 300 euros por sala de primeiro ciclo. Dá para trazer alguma alegria aos miúdos se nós mudarmos de alguns devices. E, portanto, tudo isso também parte da parte dos professores e porque não partirem para o funding, procurar financiamento nas localidades e em algumas instituições que também podem ajudar. Muito bem. Eu gostava também de fazer outra pergunta. Que vantagens é que tu vês em juntar robôs e e-twinning? Bom, o e-twinning, e eu conheci o e-twinning graças ao projeto Conta-nos uma História. Vocês podem não acreditar, mas foi graças ao Conta-nos uma História que eu descobri o e-twinning, já um pouco tarde. Mas em 2011 eu fui ver, em 2011. E gostei bastante, e portanto a partir daí eu todos os anos desenvolvo uma série de projetos de e-twinning. E a valência da robótica, e eu gosto de fazer projetos de e-twinning com os desafios que nos colocamos uns aos outros. As realidades que nós temos em toda esta Europa traz sempre novidade à sala de aula, traz sempre uma dinâmica nova e faz com que o professor não se agarra àquilo que faz sempre, isto é, no dia a seguir temos que fazer aquela atividade para o colega da Itália que está à minha espera. E, portanto, tudo isto traz alegria à sala de aula e o professor deve estar alegre e as crianças devem estar alegres, devem se sentir bem na escola. E só se sentindo bem na escola, e eu costumo dizer, um aluno que gosta de ir à escola aprende muito melhor. E, portanto, no fundo é isso que nós queremos, é que eles aprendam melhor, dando-lhe essas condições de aprendizagem. E o e-twinning é excelente porque ajuda a diversificar as estratégias de ensino. José, muitíssimo obrigada. Maria e Cristina, que partilhas fantásticas. No âmbito realmente da robótica, a robótica, portanto, ao serviço aqui da comunidade, não é? Em que os meninos pequeninos, juntamente com os mais velhos, programaram aqui um salvamento. E o José, quer dizer, que nos deixou completamente rendidas aqui ao mundo da robótica e da programação. Muitíssimo obrigada pelas vossas partilhas. Deixo-vos aqui, portanto, a avaliação, o link para procederem à avaliação da sessão. Penso que a Ana Paula também já tinha partilhado no chat. E os nossos contactos, portanto, alguma questão que queiram colocar posteriormente, portanto, podem reencaminhar para a embaixada LA, @dge.mec.pt,
Se for, portanto, um assunto mais relacionado com o José, com o projeto que o José apresentou, podem, portanto, enviar a dúvida, qualquer tipo de esclarecimento que precisem, para a embaixada@dge.mec.pt, que eu e a Anabela, não é, acabamos por falar com os respectivos colegas e encaminhar a dúvida. Quero mais uma vez agradecer a todos. Foram realmente momentos muito agradáveis, partilhas muito inspiradoras, que nos deixaram aqui realmente com um brilhozinho no olhar. Contamos também convosco para a próxima sessão. A próxima sessão, portanto, é no dia 13 de março, às 21 horas, como habitualmente. A temática, portanto, vai variar realmente um pouco, e esta temática, portanto, do dia 13 de março, consta a direção e o apoio, portanto, aos projetos, que também vai ser, com toda a certeza, uma temática muito interessante e muito pertinente também nos dias de hoje. Muito boa noite, muitíssimo obrigada. Não sei se a Anabela quer deixar umas últimas palavras. Eu só quero pegar numa das últimas frases do José e desejar que sejam felizes na escola. Sim, sim. Então, boa noite. Eu continuo a Boa dizer noite. que sonho, não é, José? Muito Portanto, obrigada. Boa noite a todos. grandes partilhas, muito inspiradoras para todos nós. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Obrigado. Anabela, também foi um prazer conhecê-la.